que eu penso como eu penso? E por que é tão difícil desapegarmos dessas crenças que atrapalham nosso crescimento espiritual? Eu me chamo Maria Teodora e, para quem não conhece, eu também sou a artesã dos sonhos. Eu pinto mandalas. Mas aqui nesse canal eu quero falar com você sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre expansão da consciência, sobre o poder da mente, né? Há muito tempo eu venho sentindo essa necessidade e a minha espiritualidade vem me cobrando isso. Precisamos falar. Eu vou seguir aqui o meu roteiro, né, para não me perder. Vamos lá. Eu sempre fui uma buscadora, né? Desde a criança, que era católica, eu sempre achava que tinha alguma coisa a mais que não falavam lá dentro. E eu achava muito triste as restrições, né? Porque eu sempre fui uma mulher dinâmica, animada, uma criança, né? Exagerada, né? Não comportada. E algumas coisas foram me limitando. E eu senti a necessidade de, depois de perder meus pais, depois de sentir, de sair fora do meu estado, morar na Paraíba, depois de uma separação dolorosa de 14 anos, eu senti a necessidade de encontrar, buscar de novo aquela menina autêntica, que não tinha medo de sorrir, de dar uma gargalhada, de se posicionar, de não ficar dependendo de ser como a sociedade escrevia que a gente tinha que ser. E nessa minha busca eu conheci algumas ferramentas, né, que me ajudaram a me conhecer e a ter um relacionamento melhor com os meus filhos, com meus amigos, com minha família em geral. A numerologia, astrologia, filosofia. Mas mais ou menos há uns 2 anos eu venho me aprofundando sobre a mente humana. Eu venho estudando sobre a psicanálise, sobre Jung, sobre parapsicologia. E eu vim sentindo as mudanças na minha vida e eu achei muito importante trazer isso aqui para todos vocês. Quem não me conhece, eu sou artesã dos sonhos. Eu pinto mandalas, né? A arte me ajudou nessa busca de me conhecer. Ela levantou a minha moral, ela falou assim, olha, viu, você não é só uma dona de casa e uma mãe, uma esposa. Você pode ser o que você quiser. E além disso, ela me centralizou, ela me trouxe um pouquinho de paz, né? Porque a arte é terapêutica, né? Escrever é muito terapêutico, gente. Vocês não têm noção quantos cadernos eu tenho de estudo, de conversas comigo mesmo, conversas com a minha espiritualidade. Façam isso, vocês vão ver quanta coisa vai mudar. Vamos lá, para não sair do script. Esses assuntos de astrologia, de tarô, numerologia, sempre foi considerado papo de maluco, né? Até quando eu vi que Jung, né, o
o pai da psicologia analítica, né? Ele falou de astrologia e de tarô. Eu falei assim, cara, eu tô no caminho certo, porque esse cara é o cara. E aí que eu me aprofundei mais, estudei mais, e são assuntos que não tem como concluir, né? Quando você coloca abre o seu mapa, você está toda hora vendo situações que você não via antes, né? Porque é muito complexo. Mas eu não estou aqui para falar de astrologia, tá? Pode ficar tranquilos. E aí, estudando sobre a mente, estudando psicanálise, né? Como nossa psique funciona, eu entendi que eu não era quem eu era. Eu entendi que eu não era quem os outros falavam que eu era, que eu achava que eu era, né? E aquela rebelde, aquela ovelha negra da família, a que não seguia regras, né? A que não era comportada. Não tinha problema nenhum em eu ser assim, e eu achava que tinha problema. E aí toda uma estrutura, toda a sociedade faz com que a gente mude quem a gente é. Eu não estava dentro dos padrões, né, de mulher comportada, e isso por um tempo me limitou. Vamos lá. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas somos espíritos vivendo uma experiência humana. O que isso quer dizer? Que somos muito mais do que a gente imagina, né? Eu sou reencarnacionista e eu acredito, né, na potência de um espírito além desse mundo aqui atual, dessa encarnação atual. Então a gente não pode se limitar. Hoje estou Teodora, mas eu não sou só a Teodora. Mas nessa encarnação, por conta das experiências que a gente vive desde a gestação e da infância e por aí vai, a gente vai se desconstruindo, né? Por que desconstruindo? Ou se destruindo, vamos assim dizer, porque a gente está perdendo um pouco do nosso eu. Porque nossos pais aprenderam com os pais deles uma forma errada de educar um outro ser humano. E eu não estou aqui para falar mal, mas é uma realidade, né? Se todas as pessoas, na hora que fossem fazer reuniões de casais na igreja antes do casamento, ou reuniões para batizar um nenenzinho ali que acabou de nascer, fizesse um pequeno workshop, né, de psicanálise, né, de como funciona a mente humana, eu acho que a gente teria um mundo melhor. Ignore um pouquinho os cachorros, porque não tem jeito, gente. Mas vamos lá. Se a gente pudesse falar mais de como a mente funciona, né, de como aquela mente, pequena mente, que está dentro do útero ainda, está funcionando, as pessoas poderiam estarem menos doentes. Mas eu creio nisso, por isso que eu estou aqui nesse canal para falar isso para vocês. A responsabilidade de ter uma criança, por muito tempo foi, a gente só engravidava porque há um tempo atrás, para a sobrevivência, primeiramente da espécie,
depois para a sobrevivência da família. Alguns até engravidam por irresponsabilidade mesmo, que não tem plano nenhum. Outros para segurar o companheiro e por aí vai. Não estou aqui para julgar. Mas é sem consciência, sem preparo, sem um estudo, né? Agora vamos ao tema do vídeo. Por que pensamos como pensamos, né? Vou dar aqui uma pincelada superficial rapidamente sobre o assunto, porque ele é muito profundo e complexo, né? Sobre a psique, sobre a mente, é um assunto muito complexo. Eu já quero, assim, desde já, que a gente possa abrir a mente e deixar os achismos, né? Deixar um pouquinho as nossas crenças um pouquinho de lado para poder entender esse assunto. Na psicanálise descobriu-se que agimos mais quase que totalmente dirigidos pelo nosso inconsciente, por coisas que vimos, ouvimos e principalmente sentimos enquanto criança. O que isso quer dizer? Quer dizer que te ensinaram a pensar assim. Me ensinaram a pensar assim. Aprendemos a sentir, começamos a aprender a sentir dentro do útero, dentro da barriga da mamãe. Depois aprendemos a sentir e agir como os que estão ali ao nosso redor, cuidando da gente, sejam os pais, avós, seja quem for. Aprendemos como devemos agir, como devemos pensar, como devemos sentir, a partir do espelho, a partir de como o outro vive a sua vida ali, das reações. E é isso, a gente foi aprendendo por espelho, né? Aprendemos por repetição. Igual na escola, né? A gente, para aprender uma matéria, a gente tem que ficar repetindo aquela matéria, né? Então, a gente aprende por repetição desde pequenininhos. Mas por que a infância é primordial nesse aspecto, na formação do ser humano? Porque a criança, ela está sendo construída ali, a sua psique, seu ego, né? E como os pais são tidos como a primeira autoridade, os primeiros amores, os primeiros símbolos que a gente admira, né? A gente vai fazer tudo que eles fazem, porque a gente admira, porque a gente ama, nossos primeiros amores, né? Vamos lá. Mas como seria o certo para poder viver, estar pensando adequadamente? Vocês me perdoem as pausas, né? Porque é muito novo esse universo de falar no vídeo e tal. Eu fiz um roteiro aqui, eu não vou me perder, tá bom? Vamos lá. Mas o que seria certo, né? Para sabermos essa resposta, deveremos olhar para a nossa vida, para as áreas da nossa vida. Como andam os nossos relacionamentos? A gente faz essa análise para saber se a gente tem crenças. O que são crenças, né, gente? É tudo aquilo que nos foi ensinado a acreditar. E olhando a nossa vida, a gente vai ver se a gente está fazendo as coisas baseadas em crenças limitantes. Como estão os nossos relacionamentos? A gente deve se perguntar. A gente consegue dizer não até para aqueles que a gente ama? A gente consegue passar por cima de rejeição, de críticas?
ou a gente fica assim muito nervoso, muito triste, né? Como anda a nossa vida financeira? A gente tem capacidade de segurar um dinheiro para uma urgência lá na frente, ou a gente gasta tudo, a gente torra tudo, está sempre fazendo dívidas e não está valorizando o seu trabalho, né? O dinheiro que entra. Porque se a gente não gosta de estar com dinheiro, o dinheiro também não vai gostar de estar com a gente, né? Vamos lá. E como anda a vida espiritual? Eu não me defino mais hoje numa religião, né? Já faz até um bom tempo que eu estou fora da religião, mas eu sei que ela é muito importante para muitas pessoas. Mas você tem autoridade interna suficiente para questionar e decidir por você mesma como se conectar com a divindade, com o universo, com a espiritualidade maior? Essa pergunta ela é muito importante para saber se você tem crenças limitantes a partir da sua religião, da sua fé. Se você consegue ter liberdade para falar, para agir. É sobre isso, né? Eu falei dos pais, né, que eles não têm culpa, né, porque eles aprenderam assim. Mas cabe a nós fazer entender que a gente pensa do jeito que a gente pensa por imitação, mas que existem essas crenças que atrapalham o nosso desenvolvimento, né? Mas somos capazes de reprogramar as nossas crenças. O que isso quer dizer, Teodora? Quer dizer que se eu acreditava que Deus era punitivo, eu posso pensar assim: não, Deus não é, Deus é por amor. Quem é por amor não pode ser punitivo. E aí eu mudei a minha crença, que Deus é por amor. Outra crença é que se eu não fizer as coisas que a pessoa ou que as pessoas que eu amo me pedem, eu vou ser rejeitada, eu vou ser excluída, eu vou ser ignorada. Isso é uma crença limitante. O que eu tenho que fazer para que essa crença seja reprogramada? Eu não preciso fazer a vontade do outro para me sentir amado, né? Porque se isso depende, se o amor do outro depende que eu faça algo para ele, então ele não me ama, né? Eu não sei se eu fui clara nesse vídeo, mas a minha intenção aqui é começar, né? O importante é começar. Por que é tão difícil a gente mudar essas crenças? Por que é tão difícil a gente ligar essa chavezinha, né? De se sentir maior, melhor do que definiram que a gente é, né? Porque a gente está sendo leal a alguém. Leal aos nossos pais, tutores ou algumas personalidades de autoridade em geral. Sejam os nossos pais, sejam ao padre, ao pastor, ao professor, né? Algumas dessas autoridades falaram coisas que a gente acreditou e segurou aquilo como se fosse super certo, né? Então a gente tem que começar a se questionar
Por que que a gente pensa como a gente pensa, por que que a gente faz o que a gente faz, por que que a gente come como a gente come, entende? A gente tem que se questionar. E o meu intuito aqui é fazer você se questionar. Não tem problema nenhum em questionar, muito pelo contrário. A gente foi criado à semelhança de Deus. O próprio Cristo falou, vós sois deuses. Então, que Deus é esse que não pode questionar? Que Deus é esse que não pode confiar na sua capacidade de crescer, de desenvolver, de não ficar limitado a situações, que não possa querer mais, entende? Outra questão também que faz a gente ter dificuldade de pensar diferente é esse medo de questionar. Por que o medo de questionar? Por que o medo de mudar o que a gente pensa? Medo de ser excluído de uma panelinha, medo de ser excluído daquela religião, daquele grupo social ali. E é muito ruim ser excluído. Mas para que a gente possa ter a capacidade de decidir por nós mesmos, né? Isso fala muito da nossa autoridade interna. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se a gente não tem essa autoridade interna, a gente acaba sendo suscetível pelo que os outros falam ou vamos viver igual manadas, igual a todo mundo, entendeu? E outra coisa que é difícil mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças, porque de alguma forma a gente é beneficiado. Por que eu vou acreditar que eu sou capaz de fazer algo a mais do que ser dona de casa, mãe e esposa, se é muito difícil para mim empreender, se é muito difícil para mim me esforçar para estudar sobre algo que eu gosto muito? Há ali um incômodo, exato. E crescer dói, gente. Crescer dói. E crescer geralmente faz com que a gente esteja num lugar de introspecção, de escuro, a tal escuridão da alma, né, que fala. A gente vê isso pela natureza, né? A gente vê que a semente só cresce no escuro. A gente vê que a borboleta só vai crescer ali dentro do casulo, ali no esconderijo dela. Assim também é com o ser humano. A gente só vai crescer quando a gente parar de seguir manadas, quando a gente se distanciar de algumas amizades, quando a gente for rejeitado por estar sendo quem a gente é. E o progresso chega para qualquer um. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo para vocês que a primeira lei hermética fala de mentalismo, que o todo é mente, que tudo é mental. Que se a gente não estudar como a mente funciona, como a nossa psique foi formada, como a gente foi formado, a gente não consegue se desenvolver, crescer, ter paz, ter prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E o meu lema aqui nesse vídeo é: para sustentar uma coroa, você precisa ter uma mente firme. Que a sua vida seja abençoada e eu aguardo vocês no próximo vídeo.